Boa noite, Walter, boa noite, Cássio, boa noite para quem está assistindo a nossa transmissão ao vivo de mais um programa Antivírus, que é o nosso programa semanal que debate sobre a conjuntura. O nosso tema de hoje é moderação não cria emprego nem mata fome. E quem vai começar a falar aqui sobre esse assunto é o companheiro Walter Pomar. Walter, com você. Legal. Boa noite, Natália. Boa noite, Cássio, que está aqui nos bastidores. Boa noite a todos e todas que estejam nos assistindo e o cumprimento também a quem venha nos assistir posteriormente. Para nós que fazemos o antivírus, há sempre um desafio, que é escolher o tema sobre o qual a gente vai falar. Sempre há diversos aspectos que podem ser escolhidos. A conjuntura internacional, regional, nacional, os governos, os parlamentos, o processo eleitoral, a ação dos movimentos sociais, a disputa interna no PT. Há vários aspectos que mereceriam uma análise, mas o que hoje nós queremos destacar é a degradação acelerada das condições de vida do povo brasileiro. Nós não estamos falando apenas da degradação material, né? Fome, desemprego, desassistência. Estamos falando também do sofrimento emocional, né? Esse sofrimento de conjunto pode ser vislumbrado através de alguns números ou através de alguns fatos. 600 mil mortos e mais pela pandemia, 15 milhões de desempregados, 20 milhões de pessoas passando fome, 100 milhões de pessoas em insegurança alimentar, o crescimento do feminicídio, do racismo, da violência contra LGBTs, o consumo crescente de medicamentos para sofrimento mental, a brutalidade da polícia contra a população pobre, preta e periférica. Esse caso agora do cara que foi obrigado a correr atrás de uma moto, né, preso, é um exemplo recente, né, uma moto de um PM puxando com uma corda presa um cidadão correndo atrás, é um exemplo recente da brutalidade da polícia. O aumento já referido do consumo de remédios calmantes, o fundamentalismo religioso. É bom sempre a gente ter claro, né? O aumento do fundamentalismo está ligado a esse crescimento do sofrimento. Para citar o velho barbudo, a religião é o soluço da criatura oprimida, o coração de um mundo sem coração, o espírito de uma situação carente de espírito. É o ópio do povo. Ou seja, algo a que se recorre em momentos de dor. As organizações populares, o PT e a campanha Lula precisam dar a isso a importância que tem. Oferecer soluções para essa situação, que atinge direta e indiretamente camadas cada vez maiores, cada vez mais amplas do povo brasileiro. Mas sempre é bom lembrar, essa situação não atinge todo o povo. Se alguns estão empobrecendo, é porque outros estão enriquecendo e muito. E a atitude dos ricos frente aos pobres também faz parte desse ambiente geral de degradação. O que a gente deve dizer, pensar acerca de uma elite, acerca de setores médios, capazes de conviver com uma situação em que tem tanta gente morrendo e sofrendo, capaz de contribuir dia a dia para que haja mais sofrimento e mortes? O que a gente pensa dessa gente? A degradação nesse sentido é mais forte no andar de cima da sociedade brasileira. Existe uma lumpenburguesia nesse país. É como nos campos de concentração. Sempre tem muito mais dignidade humana entre os presos do que entre os guardas. Pois bem, há no PT e há na esquerda brasileira diferentes opiniões sobre como proceder frente a essa situação de fato. Nós pensamos que a radicalidade da situação, e a situação vai piorar em 2022, a radicalidade da situação precisa ter uma resposta à altura na linha política e no programa da campanha eleitoral, assim como nas lutas sociais, nas ações do nosso partido, assim como na política de alianças, sob pena de nós não ganharmos a eleição, não ganharmos na luta contra os nossos inimigos, e ou sob pena de, apesar de nós virmos a conquistar governos, nós não conseguirmos solucionar adequadamente, em termos de profundidade, em termos de velocidade, os grandes problemas do povo brasileiro. Noutros termos,
nós nos opomos a quem defende enfrentar essa situação de crescente sofrimento, degradação. Nós nos opomos a quem defende enfrentar esta situação indo ao centro, fazendo alianças com a direita, por exemplo, tendo um neoliberal golpista na vice do Lula. Porque nós pensamos que essa política moderada, domesticada, está em contradição com a radicalização social objetiva, com a radicalização, com a piora, com a degradação crescente das condições de vida do povo. Claro que existem setores do partido e da esquerda que têm opiniões diferentes dessa. A Natália vai, em seguida, analisar alguns casos recentes e mostrar como é que essa contradição, essas diferentes opiniões aparecem na vida real, no debate sobre a federação, no voto da bancada acerca do Aras, no André Mendonça, do orçamento secreto e outras questões mais. A essa discussão sobre domesticação ou radicalismo, né, não é um caso só brasileiro. O motivo é óbvio. Acontece que os movimentos em favor de soluções progressistas e ou de esquerda enfrentam enormes resistências, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, seja na África, seja na Ásia, seja em cada país da América Latina e do Caribe. O que fazer frente a isso? O que fazer frente a essas enormes resistências? A gente deve domesticar a nossa estratégia, nosso programa, aceitando como imutável essa situação de fato? Ou nós devemos nos esforçar para romper o cerco, para ir além do que parece ser o possível? Há quem ache que radicalizar seria o caminho certo para uma derrota. Nós pensamos o contrário disso. Nós pensamos que a domesticação, aquilo que nós chamamos de moderação, é o que nos levará a uma derrota certa. Derrota que pode ser eleitoral, mas não necessariamente, mas que certamente será política. Uma derrota que pode vir ganhando ou perdendo a eleição. E a principal vítima da domesticação é a maioria do povo, cujos problemas não vão ter solução efetiva se predominar uma visão moderada na esquerda brasileira. Não vou citar aqui o exemplo do combate à pandemia, como foi errada, comprovadamente errada, a atitude conciliatória domesticada dos que adiaram o combate ao Bolsonaro em nome da defesa da vida, desconhecendo o fato, já evidente na época e hoje mais do que comprovado, de que cada dia a mais do Bolsonaro no governo era um favor ao vírus. Mas vou citar ainda sobre a pandemia o caso da nova cepa, né? Governos europeus e também o governo brasileiro estão tomando diversas medidas com o objetivo de deter o avanço da tal variante Omicron, da Covid-19. Um dos argumentos, claro, que preocupa quem está na Europa é a chegada do inverno no hemisfério norte. Outro é o crescimento do número de casos. 200 casos por 1 milhão na Europa como um todo, 400 casos por 1 milhão nos Estados Unidos, 500 casos por 1 milhão na União Europeia, 700 casos por 1 milhão na Alemanha. Está crescendo o número de casos. Acontece que esse crescimento é anterior à descoberta do Ômicron. E qual é a conclusão? A conclusão é simples. Governos que haviam baixado a guarda no combate ao Covid e ou que têm dificuldade de tomar medidas duras de proteção social estão usando essa cepa Ômicron como pretexto, apontando o dedo para a África, para alguns países africanos, o que dialoga com os sentimentos colonialistas e racistas presentes em amplos setores dos chamados anti-vacina. E, com isso, fica sem solução a questão de fundo, que precisa ser posta sobre a mesa. A desigualdade na vacinação favorece o surgimento de variantes. Fato: 54% da população mundial, mais de 4 bilhões de pessoas, já tomou uma dose de vacina. Mas quando a gente olha só os países de baixa renda, o número é outro. Apenas 5,8% da população dos países de baixa renda recebeu uma dose de vacina. E com isso, abre-se espaço para o surgimento de mais e mais cepas. E não é por falta de vacina. Tem um estoque oficial de 800 milhões de doses, mas se calcula que há 1 bilhão de doses guardadas e sem uso imediato nos países ricos, onde, inclusive, se concentra o maior número de antivacinas, né? De gente que é contra a vacinação.
A gente precisa de uma campanha vacina para todos. E para isso não tem jeito. É preciso enfrentar o capitalismo, a maneira de funcionar, a maneira de pensar capitalista que transforma a saúde em mercadoria. Lembrem-se do debate sobre a fila única no Brasil, que dizia respeito ao mesmo problema. Há inúmeros outros casos que a gente poderia analisar para demonstrar que os tempos que a gente vive no mundo e no Brasil são tempos de polarização, às vezes, inclusive, de guerra aberta. E nesse ambiente de guerra, quem aceitar uma postura domesticada, mansinha, paz e amor, vai terminar mal. Vejam o caso da eleição em Honduras, país onde começou o ciclo de golpes ainda em 2009. Vejam o caso da próxima eleição no Chile. Vejam também o caso da Argentina, onde o Banco Central anunciou agora várias medidas para segurar a situação do dólar. Aparentemente vão ter que recorrer a uma desvalorização da moeda argentina por conta da crise cambial. Isso tudo depois de uma derrota do governo nas últimas eleições, no contexto de negociações sobre uma dívida de 54 bilhões de dólares com a FMI. E a pergunta óbvia é de que adiantou a moderação do presidente. Moderação que foi corretamente criticada pela vice-presidente Cristina Kirchner. Vejam o caso da Alemanha também. Agora foi formado um novo governo por lideranças do Partido Social Democrata, do Partido Verde e do Partido Liberal. Desde os anos 50 não acontecia uma aliança desse tipo. Vão governar a Alemanha. O próximo chanceler, primeiro-ministro, vai ser do Partido Social Democrata. O programa dessa aliança é cheio de promessas. Aumento no salário mínimo, criação de um Ministério da Construção para fazer residências de baixo custo para poder garantir moradia para quem não consegue pagar os aluguéis, baixar a idade mínima de votar de 18 para 16 anos, mudar a política de imigração, mudar a Constituição, ter avanços nas políticas de direitos, de gênero, frente às drogas, ambientais, uma beleza. Mas tem um detalhe, na economia, volta, por pressão do Partido Liberal, o tema do teto de endividamento, que a gente conhece aqui no Brasil. Teto que havia sido suspenso para atender ao quê? Ao combate ao Covid. Vai dar certo? Um programa cheio de promessas e uma restrição fiscal? E se der a que preço, quem vai pagar a conta, façam as suas apostas. Basta dizer que o mesmo programa de governo, no plano das relações internacionais e militares, toma uma posição mais dura em relação à Rússia e inclui no leque de alternativas o uso de drones armados. E, por falar nisso, a tensão ali na fronteira da Ucrânia, da Rússia, só faz crescer, assim como na África tem vários casos que o noticiário não conta de conflitos graves, na guerra civil na Etiópia, situação terrível no Sudão, na Guiné, enfim, tempos de guerra no mundo. E no Brasil, apesar disso tudo, tem gente de esquerda acreditando que o chuchu é uma arma útil na guerra ao desemprego, na guerra contra a fome, na guerra contra a inflação, achando que o chuchu é uma arma útil na luta contra o neoliberalismo, contra o neofascismo e contra a regressão. Natália, é contigo. Obrigada, Walter. Boa noite de novo para todo mundo que está assistindo a gente, todo mundo que vai vir assistir depois. Então, o nosso tema de hoje é a moderação, né? Moderação não cria emprego, nem mata fome. Quando a gente fala de moderação, um assunto central é o tema do programa, né? O tema das questões programáticas concretas que a gente defende ou deixa de defender acerca das transformações na vida do povo, né? Então, o fato é, enquanto tem gente do lado de cá, né, propondo ir com calma, do que essa proposta de aliança com a Alckmin é um exemplo, né? Não vamos se iludir de que uma aliança desse tipo não teria implicações programáticas. É óbvio que teria. Mesmo quem defende reconhece que isso teria consequências programáticas. O lado de lá segue implantando o seu programa a todo vapor, né? E, inclusive, em alguns casos, com apoio de gente nossa, né? Ou com facilidades, enfim, com situações, né? Tendo em situações no parlamento ou no debate político eleitoral, posturas do lado de cá que favorecem o programa que não é o nosso, né? Por exemplo, esse tema do André Mendonça, indicação
do ministro terrivelmente evangélico de Bolsonaro para o STF. Simplesmente a gente não tem uma posição nítida de como foi que os senadores do PT votaram nesse assunto. Declararam voto? O voto é secreto, eu sei, não tem como a gente ir lá, mas qual é a declaração de voto acerca desse assunto que os 6 senadores do PT deram sobre isso? Se eu não me engano, foi por 6 votos que o cara conseguiu ter a votação mínima para ser indicado o ministro do STF. Como foi a posição da bancada do PT? Né? A gente precisa saber, se alguém souber dizer qual foi a posição oficial da bancada do PT sobre isso, né? Que nos fale, porque até agora não está nítido, não está explícito, não está público qual foi a posição da bancada do PT. Isso é um péssimo sinal. É um péssimo sinal de moderação, né? Seja como for que tiver votado, explicitar é o mínimo, né? Votamos contra? Cadê nossas declarações de voto sobre isso? Então, esse é um primeiro ponto que eu queria lembrar. E esse André Mendonça, né, ele é, inclusive, uma indicação para o STF que tem uma gravidade maior do que a outra indicação feita por Bolsonaro, na minha opinião, que é um perfil, né, um perfil muito bolsonarista, né? Vale lembrar que, enfim, ele defendeu aquele dossiê, né? Ele era o ministro da AGU quando foi feito aquele dossiê sobre os policiais antifascistas, por exemplo, né? Dentre diversas outras situações, né? Seja no Ministério da Justiça, na AGU, que ele protagonizou, né? A defesa ferrenha do governo Bolsonaro, né? Além disso, nesse debate sobre o STF, né? É bom lembrar que está em curso aí a discussão sobre a redução da idade da aposentadoria compulsória, né, dos servidores públicos, com o objetivo explícito e nítido de diminuir para 70 anos e isso alcançar a aposentadoria compulsória de 2 ministros do Supremo, ainda em 2022. Né? Então, o objetivo desse projeto é que Bolsonaro possa indicar mais 2 ministros, né? Ele já indicou 2, com a aprovação de André Mendonça no dia de ontem, indicar mais 2 ministros ainda no ano de 2022. Então, essa é uma primeira situação, né, que eu queria levantar aqui, sobre a posição do PT nesse assunto, né? Qual foi a posição do PT nesse assunto da indicação de André Mendonça? Quem souber, por favor, nos dê uma luz. Um outro exemplo de moderação foi nos dado essa semana também, né? Ontem foi André Mendonça, na segunda-feira, na tal votação do orçamento secreto. A bancada do PT na Câmara optou pela obstrução e a gente sabe que tinha setores expressivos defendendo votar a favor da regulamentação das emendas de relator nos termos que Lira estava propondo, né? E aí acabou que prevaleceu essa opção pela obstrução da votação, né? Tinha uma possibilidade de a votação não ter quórum, né? De eles não conseguirem ter o quórum necessário para aprovar, e a obstrução ajudaria nessa possibilidade de barrar. Não foi suficiente, né? A nossa obstrução não foi suficiente para derrubar o quórum da votação e barrar a aprovação do orçamento secreto na Câmara. Mas no Senado, apesar do PT ter tirado posição contrária à resolução que estava em votação, o senador petista, Rogério Carvalho, resolveu votar sim. E a votação foi 34-32. Se ele tivesse votado não, tinha dado empate, tinha dado 33-33. E aí o que ia acontecer? Bom, aí a gente ia ter que ver, né, uma confusãozinha ia se instalar acerca do assunto. Mas o senador petista Rogério Carvalho votou a favor, né? Então, graças a isso, as emendas, a regulamentação acerca das emendas de relator, que concretamente é o orçamento secreto, né, foi aprovada, ou seja, foi dado legalidade a esse troço que já está acontecendo aí há uns 2 anos, né, que é a distribuição de um valor imenso
de recursos de orçamento da União, via emendas parlamentares, né, com critérios totalmente não transparentes, né, e, na prática, é o que paga o aluguel do Centrão em prol de Bolsonaro e compra os apoios, tanto para segurar o impeachment, quanto para aprovar matérias de interesse do governo Bolsonaro, né? O senador Rogério Carvalho explicou, né? Explicou, entre aspas, enfim, fez um posicionamento público sobre as razões pelas quais ele votou sim, né? Coisa que muita gente que defendeu não fez, né? Não explicou publicamente, né, a sua posição de mérito, gente que defendeu, mas não votou sim, que defendia votar sim, mas acabou não votando. É bom que se diga isso, né? Mas é um fato que a explicação que ele deu não nos convence, né? Não convencem de jeito nenhum aqueles argumentos sobre a soberania do parlamento, a sua condição enquanto integrante da mesa e, por isso, defensor da institucionalidade do parlamento, contra as ingerências do Poder Judiciário na questão do orçamento, né? Enfim, ele usou uma série de argumentos institucionais, né, acerca da sua suposta posição institucional enquanto integrante da mesa e acerca de uma defesa em tese de que o judiciário não poderia intervir nas questões de orçamento para defender o indefensável, né? Então, ele diz que é contra as emendas de relator, que elas deveriam ser extintas, que ele propôs uma emenda para extinguir, mas, enquanto elas não são extintas, eu vou aqui, enquanto membro da mesa, votar a favor de que elas sejam regulamentadas, né? Na prática, é isso. Enquanto não são extintas, eu voto sim a regulamentação para que elas continuem sendo, enfim, acontecendo e, na prática, dando legalidade a algo que já está acontecendo aí e que, concretamente, é uma base de sustentação, é um instrumento de sustentação do governo Bolsonaro. Então, mais um exemplo, na minha opinião, aí de domesticação, moderação, né, com efeitos nefastos. É uma contradição brutal o PT ser instrumento, um senador petista ser o fiel da balança numa votação que garante um instrumento muito concreto, que é o controle do orçamento na mão dessa base do Centrão, que faz a distribuição das emendas de relator, né? Então, esse é um segundo exemplo aí do que aconteceu essa semana, né, e que é bastante grave, né, do ponto de vista da moderação, que está aí contaminando setores muito grandes do nosso partido e, nesse caso específico, da nossa bancada. Uma terceira situação que eu queria comentar aqui é o tema da federação partidária. Já há algumas semanas aqui no Antivírus, eu trouxe esse assunto, né, expliquei resumidamente do que se tratava a federação e falei que o debate estava iniciando dentro do PT, porque tinha, enfim, rumores de que haveria um convite para federar com o PSB, com o PCdoB, né? Pois bem, esses rumores se transformaram, se converteram nas últimas 2 semanas em um debate oficial, né? Então, está em curso hoje no partido uma discussão sobre o PT entrar em uma federação com o PSB e com o PCdoB, né? E o debate, na minha opinião, é bastante revelador, né, da lógica moderada que está conduzindo, né, que está prevalecendo na condução da nossa tática para 2022, né? Porque toda a defesa da federação que está até agora, que a gente está vendo até agora, passa tem um pressuposto que para ganhar a eleição de 2022 e governar com base de sustentação congressual, é preciso ir ao centro, né? É preciso ampliar, é preciso agregar partidos de centro e tudo mais. E o debate da federação está sendo conduzido com essa perspectiva de que federar com o PSB e com o PCdoB supostamente seria um movimento de ida ao centro, né? Seria uma federação de centro-esquerda,
né? Aí aparece também a questão do vice, porque os rumores também indicam que Alckmin poderia ir para o PSB, então as duas coisas estão vinculadas, né? O debate da federação, apesar de ninguém falar, o debate da federação com esse debate do vice tem uma vinculação aí que não tem como a gente esconder, né? E, de outro lado, há diferentes opiniões sobre o que consequências isso vai ter na bancada, né? A bancada vai aumentar, vai diminuir, vai ficar do mesmo tamanho, né? Vai se conseguir, através da federação, formar um bloco de parlamentares dentro do Congresso, né? Que num eventual governo petista de Lula seria o número suficiente para barrar o impeachment, né? E aí várias questões estão colocadas. Vai ter unidade desse bloco? Os deputados do PSB, que hoje metade votam como regra com o governo Bolsonaro, vão ter fidelidade a um eventual bloco governista liderado pelo PT? Enfim, isso sem falar nas consequências organizativas, políticas e programáticas, né, de colocar o PT num instrumento desse, que a gente não sabe direito como vai funcionar, não está regulamentado ainda, né, não está nítido que consequências práticas isso vai trazer para além da questão eleitoral, né? A gente tem dito que a federação não é uma coligação, ela é uma forma de união dos partidos para além, muito mais profunda do que uma simples coligação eleitoral, né? A própria lei diz que a federação funciona, né? Os partidos que se unem em federação devem funcionar como se um partido só fosse, então, do ponto de vista parlamentar, do ponto de vista organizativo, do ponto de vista da luta política mais geral, né? Quais são os impactos que um negócio desse vai ter para o PT, e na própria eleição, né, a gente não acha que seja algo, um movimento mais adequado a se fazer nesse momento. Então, esse outro tema da federação tem a ver com esse tema da moderação, no sentido de que há uma parte importante do partido que acha que a garantia da nossa vitória eleitoral passa por moderar, né? Moderar na tática, trazer gente de centro, moderar no programa, porque, obviamente, que uma federação, incluindo o PSB, não vai ter o programa petista, né, com o nível de radicalidade que nós achamos que deve ser, que é o necessário para enfrentar os problemas reais do país, os problemas concretos da fome, do emprego, enfim, não é esse programa moderado que uma federação desse tipo viabilizaria, que vai resolver os problemas concretos do nosso país. Então, enfim, esse é outro debate, né, que eu acho que tem tudo a ver com esse tema da moderação, não mata a fome nem gera emprego, que é esse tema de formar ou não uma federação, né? Pelo que a gente está observando, isso vai ser algo relevante aí nos próximas semanas e meses, e não teria como ser diferente, tem um impacto considerável na tática que o PT vai adotar para a eleição do ano que vem, né? Seja na parte mais pragmática da tática, ou seja, formação de chapas, eleição de governadores, de deputados, seja na parte mais importante, na nossa opinião, que é a parte política, a parte programática, né? O tema da federação acaba que tem impacto em tudo isso, e é um debate que está pipocando agora no final do ano. Então, eram esses os comentários que eu queria fazer, Walter, sobre esses 3 assuntos. Maravilha. Eu queria, no finalzinho aqui, chamar a atenção de vocês para um artigo publicado hoje no Brasil 247, assinado pela jornalista Tereza Cruvinel, né? O artigo se chama Lula com Alckmin, o Brasil vale uma missa, né? Nesse artigo, a Cruvinel faz o que até agora ninguém fez. Ela defende, com começo, meio e fim, a candidatura do Alckmin para vice do Lula. Aliás, é sintomático que tenha sido uma simpatizante jornalista e não um dirigente partidário a cumprir essa tarefa, né? Isso diz muito sobre os métodos de terceirização da direção que têm sido adotados por alguns setores do partido, mas isso seria assunto para outro momento, né? Os argumentos da Cruvinel são muito interessantes.
né? Ela diz que tem um ranger de dentes na esquerda e na direita contra a possível aproximação entre o Lula e o Chuchu, né? É um clássico truque retórico, né? Equiparar para desqualificar. Comunistas seriam iguais a nazistas, petistas seriam como bolsonaristas, críticos de direita e críticos de esquerda, tudo farinha do mesmo saco. Ela chama, inclusive, de sectários dos dois lados. Claro que um preço desse truque retórico é ser injusto com a esquerda e benevolente com a direita. Porque cá entre nós, o problema do lado de lá não é ser sectário. A prioridade dos tucanos, Alckmin, inclusive, nunca foi derrotar Bolsonaro, nunca foi restaurar a democracia, nunca foi tirar o país da decadência. No máximo, o objetivo da direita gourmet é manter o bolsonarismo sem Bolsonaro. E é curioso, a Cruvinel podia, inclusive, usar esse argumento a favor dela, dizer os tucanos de direita não querem Alckmin com Lula porque eles defendem um bolsonarismo sem Bolsonaro e por isso não querem Lula de jeito nenhum. Mas ela não fala isso. Ela prefere usar esse truque retórico de acusar de sectário quem, como nós, lutou contra o golpe apoiado pelo Chuchu e lutou contra as políticas neoliberais implementadas pelo Chuchu e seu partido. A gente vira tudo sectário, porque a gente tem memória, né? Cruvinel diz também que os indignados na esquerda deviam prestar atenção ao que o Lula disse à Rádio Gaúcha, abre aspas, eu quero construir uma chapa para ganhar as eleições e quero construir uma chapa para mudar outra vez a história desse país. De fato, o Lula foi objetivo e claro, cada um interpreta como quer. Mas vejamos os fatos. O PT já ganhou as eleições presidenciais 4 vezes seguidas. Mas ganhar é uma coisa, mudar o Brasil é outra coisa. E ganhar 4 vezes não impediu o golpe. Portanto, ser objetivo exige refletir sobre como ganhar e como governar. E a pergunta é, uma aliança no primeiro turno com a direita gourmet ajuda a ganhar? Uma aliança no primeiro turno com a direita gourmet ajuda a mudar a história do Brasil? A aposta da Cruvinel, na verdade, se vocês lerem o texto, é que uma aliança com o Alckmin reduziria a potência eleitoral da terceira via. Mais especificamente, reduziria as chances do Moro. Ela está preocupada com a terceira via. Ela está preocupada com o Moro. O pressuposto implícito do raciocínio é que o Bolsonaro já está derrotado e que, portanto, a nossa maior preocupação é impedir que a terceira via decole. Mas será que isso é mesmo verdade? Ela cita os dados nesse artigo de uma entrevista dessa semana que diz que o Bolsonaro manteve o segundo lugar com 31,5%, bem atrás de Lula com 42,8% e Moro com 13,7%. Ora, vamos olhar esses dados. Eles dizem o quê? Que no pior momento o Bolsonaro mantém 1/3 do eleitorado. E dizem também, esses dados, que a soma das candidaturas da direita indicam que o segundo turno vai ser muito difícil. Ou alguém acha que a soma dos eleitores do Bolsonaro e do Moro é 100% impossível? É principalmente por saber disso que o segundo turno vai ser muito difícil, que tem setores do partido que estão trabalhando desesperadamente para achar um jeito de resolver a disputa no primeiro turno. Ou seja, querem fazer em 2022 o que não conseguimos fazer em 2002, em 2006, em 2010, em 2014. Na prática, eles estão tentando antecipar para o primeiro turno alianças tipicamente de segundo turno. E a pergunta, de novo, é: se Alckmin viesse a ser vice de Lula, isso ia contribuir eleitoralmente? Segundo a Tereza Cruvinel, a aliança ela ia ajudar a disputar o centro, a disputar a elite, a disputar o campo conservador. No cálculo dela, só não aparece um tema: como conquistar e ampliar nosso apoio nos setores populares. No fundo, Cruvinel e muita gente boa acha que o Lula sozinho dá conta dessa tarefa, com qualquer discurso, com qualquer programa, com qualquer aliança, com qualquer vice. Na minha opinião, esse movimento ao centro, expresso na aliança com Chuchu ou com outro do tipo, ele provoca mais prejuízos do que ganhos, especialmente se a contrapartida dessa eventual aliança for entregar a cabeça de chapa em vários estados importantes, como vem sendo dito. Bom, o texto da Tereza Cruvinel desconsidera essas críticas todas, acha que isso tudo é sintoma de uma velha doença, né? Ou seja, lembrar o que o Alckmin fez, o que o Alckmin disse, alertar os problemas envolvidos nessa aliança, vira tudo sectarismo.
Falar do PCC, de Pinheirinho, da Opus Dei, das privatizações, da política de segurança antipovo, do apoio ativo dele ao golpe de 2016, do apoio ativo dele à prisão e interdição do Lula, tudo isso vira sectarismo. E, aliás, quando a gente lê o texto da Cruvinel, fica claro que um dos preços de apoiar o Alckmin é passar o pano na política dos tucanos, né? No fundo, a política defendida por Cruvinel, se for levada a cabo, vai empurrando o PT para se transformar numa mistura entre PTB e PMDB. E a gente não pode aceitar isso. Ela afirma que os críticos da solução Chuchu na vice defendem uma chapa puro sangue, né? E diz também que se o PT pudesse ganhar sozinho, Bolsonaro não seria presidente hoje. Sinceramente, eu não sei muito como lidar com quem cria uma caricatura para espancar mais fácil a caricatura. Aí fica fácil, né? É óbvio que Bolsonaro é presidente hoje porque houve um golpe, porque o Lula foi preso, porque as candidaturas da direita gourmet derreteram, porque o TSE não defendeu a lei. O que isso tem a ver com a frase se o PT pudesse ganhar sozinho, Bolsonaro não seria presidente? Nada. Nós não estamos, ao contrário do que ela diz, querendo que o governo do Lula seja revolucionário, embora tenha sido produto de uma eleição. A posição dos petistas que são contrários a colocar o vice na Alckmin é mais simples. A gente quer um programa capaz de mudar o país e nós achamos que um vice com o Alckmin não ajuda nisso, né? Claro que entre nós há quem defenda um vice 100% comprometido com o programa democrático popular. Claro que entre nós não há quem ache, ou se há, não conheço, tá certo? Não há quem defenda a ideia de que, bom, o vice é que define a natureza do governo. Nós queremos um governo de esquerda e nós, insisto, achamos que um vice que rebaixa o programa não contribui nem para a disputa eleitoral, nem para a execução de um programa que mude o país, né? Bom, ela apresenta uma série de críticas às posições, vocês depois podem ter acesso, nós vamos divulgar o texto dela e uma crítica ainda hoje, né? Mas o mais interessante é como o texto termina. Ele termina de uma maneira absolutamente inacreditável. Eu vou ler. Diz ela assim: Lula, mais uma vez, lembra Henrique IV, que abdicou do protestantismo e abraçou o catolicismo para garantir o seu reinado, dizendo: Paris bem vale uma missa. Lula, mais uma vez, reconhece que o futuro do Brasil vale uma aliança e uma concessão. Vale a troca da chapa puro sangue por uma aliança que será de centro-direita e centro-esquerda. E, para isso, Alckmin também caminhará mais para o centro. Se dará certo, veremos. Bom, para quem não lembra, o Henrique IV é considerado fundador da dinastia Bourbon, a famosa dinastia Bourbon, sobre quem já foi dito, eles nada aprenderam nem esqueceram. E o Henrique IV terminou os seus dias assassinado, a facadas, no dia 14 de maio de 1640. Eu confesso que eu não entendo o sentido de comparar o Lula com esse cidadão. Mas o interessante é que Cruvinel compare uma possível aliança de Lula com Alckmin a uma mudança de religião. Eu sou ateu, mas não me parece trivial uma troca de religião. Mas é bem revelador que isso seja apresentado como fazer política com P maiúsculo. O Lula, nas palavras da Cruvinel, se aceitar o Alckmin na vice, estaria trocando de religião. E o Alckmin? Essa é a parte melhor. Ela diz que o Alckmin estaria fazendo um sacrifício. O Lula não, mas o Alckmin estaria fazendo um sacrifício. Porque, palavras dela, se Alckmin decidir se filiar ao PSB para ser vice de Lula, estará abrindo mão de uma eleição quase certa ao governo de São Paulo pelo PSD. E se dispõe a algum sacrifício para garantir o isolamento do fascismo, a derrota de Bolsonaro e a reconstrução deste país. O caso é o seguinte, pessoal: Alckmin para santo. Porque eles acharam numa realidade paralela um cara que é legal. Não é esse o Alckmin real. O Alckmin real é alguém que é inimigo nosso e basta de dormir com o inimigo, né? É isso. Obrigado. Natália Alves, Sena Alves, nunca sei. Valeu, Walter. Assustador esse texto. É isso aí, gente. Obrigada aí para quem está assistindo agora. Boa noite.
e também para quem vai assistir depois o nosso antivírus. Até a próxima quinta, sempre às 18 horas. Valeu, beijos.